Olá, meus caros. Então estamos aqui de volta, né, com a nossa língua portuguesa. Agora nesse bloco nós falaremos então sobre regência, né? Então quando nós estávamos lá no bloco passado, eu coloquei aquela coluna da análise sintática. Nós tínhamos lá, além dos termos essenciais, nós tínhamos também os termos integrantes da oração. Aqui nós falaremos então da regência da língua portuguesa. Vamos falar dos complementos verbais e complementos nominais. Bom, o que a regência estuda? A regência, ela trata do fato de que, na língua portuguesa, algumas palavras não têm sentido completo e exigem, então, um complemento. Tá? Se o termo que não tem sentido completo é um verbo, então ele pede um complemento verbal. Se o termo que não tem sentido completo é um nome, então ele pede um complemento nominal. Portanto, quando nós falamos em regência, nós temos a regência verbal e a regência nominal, tá certo? Então, trata do fato de que palavras na língua portuguesa que não têm sentido completo e exigem um complemento, tá? Então, quando falar em regência, eu quero que você se lembre disso, ó. Então, a regência, nós temos a regência verbal e temos a regência nominal. Tá? A regência se divide em duas aí, então. Beleza? Bom, o termo, né, que não tem sentido completo, o termo que pede o complemento, ele é chamado de termo regente. Tá certo? É o chamado termo regente, é o termo que pede o complemento. O termo que completa, então, o sentido é o chamado termo regido. Então, preste atenção aqui, olha só. Eu vou colocar aqui a seguinte frase, olha só. José, vou colocar mais próximo aqui para dar o espaço para tudo, olha só. Deixar divididinho aqui. José ama. Quando eu falo José ama, o que você pensa? Ah, quem ama, ama alguém. Observe bem aqui que o verbo amar, ele está pedindo um complemento. Se eu falo apenas José ama, você fala, e aí? Né? Ama quem? Ama o quê? Então, José ama Maria. Então, veja só que o verbo amar aqui, ele pediu um complemento. Quando eu falei apenas José ama, ele não tem um sentido completo. Então, esse termo que pede um complemento, ele é chamado de termo regente, tá? Então, olha só, nós temos o termo regente. Então, quem pede é o termo regente. E quem completa o sentido é o chamado termo regido. Então, no caso, ó, José ama. Quem ama, ama alguém. Ama o quê? Ama Maria. Maria não completou o sentido para o verbo? Né? Então, Maria, ao completar o sentido para o verbo, ela é chamada de termo regido. Olha só, termo regido. Tá? Então, a regência na língua portuguesa, ela trata disso. Ela trata de verbos e nomes que não têm sentido completo e que exigem um complemento. Tem um termo que ele vai exigir um complemento. Aqui no caso, então, nós estamos tratando de uma situação da chamada regência o quê? Regência verbal, tá? Regência verbal. Por que regência verbal? O termo que está pedindo o complemento é um verbo, tá? Então, temos aqui, ó, o ama é um verbo, né? Esse aqui é o nosso termo regente. O nosso termo regente é um verbo. E Maria, então, é o nosso termo regido, tá certo? É o chamado, então, complemento. Olha só, pessoal, quando nós falamos, então, em termo regido, na verdade, esse termo regido, então, ele recebe um outro apelido. Ele é o complemento. Que pode ser um complemento para um verbo, que será o chamado complemento verbal, ou pode ser um complemento para um nome, que será um complemento nominal. Certinho? Um complemento verbal e um complemento nominal. Então, por exemplo, se eu falo aqui, tive a impressão de que ela me olhava. Tive a impressão. Olha aí, o nome impressão. Se eu falo tive a impressão e parar por aí, você fala, mas teve a impressão de quê? Certo? Então, o nome impressão, ele não tem sentido completo. Ele pede um complemento.
tá certo? Então aí estaríamos tratando de uma situação de regência nominal, tá ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, meus caros, quatro orações. Nessas 4 orações nós vamos trabalhar tudo o que você precisa saber a respeito de regência. E logo a seguir nós trabalharemos então acento indicativo de crase. Por quê? Para que você entenda o acento indicativo de crase, é fundamental antes você entender a regência. O fato de que na língua portuguesa algumas palavras não têm sentido completo e exigem então um complemento, ok? Então eu quero que você, ao anotar esse material no seu caderno, deixe um espaço, tá? Porque nós faremos aqui várias anotações, certo? Então vamos lá. Então a primeira oração já está aqui, eu falei que nós trabalharemos 4. Então preste atenção na próxima que eu vou lançar aqui, olha só. Diogo gosta. Vamos lá, se eu falo para você, Diogo gosta, você está satisfeito com esse enunciado? Não, não é porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu falo para você que o Diogo gosta de refrigerante. Certo? E agora, está completo então esse enunciado? Então vamos lá, olha só, quando eu falei Diogo gosta, você não ficou o quê? Satisfeito, porque o verbo gostar não tem sentido completo, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então esse aqui é o nosso termo regente. E quando eu falei Diogo gosta, você falou gosta de quê? Aí eu respondo, gosta de refrigerante. Isso aqui tudo então é o chamado termo regido. Termo regido. O termo regente, como ele é um verbo, aqui nessa situação nós estamos tratando então de uma regência verbal, certo? Estamos tratando aqui de uma situação de regência verbal. Agora, olha só que legal, pessoal. Preste atenção. Quando eu falei Diogo gosta, você falou, gosta de. Do quê? Gosta do quê? Eu falei de refrigerante. O verbo gostar, ele tem essa característica. Ele pede um complemento e ele pede que esse complemento venha introduzido pela preposição de. Não é sempre que você fala que alguém gosta, gosta de alguma coisa, tá? Então, ele sempre pede um complemento introduzido pela preposição de. Diferente do verbo amar, que quem ama, ama alguém. Ele pede um complemento, mas não exige que esse complemento, ele não pede que esse complemento venha introduzido por preposição. Agora aqui não. O gostar, ele tem essa característica. Ele sempre pede um complemento introduzido pela preposição. Beleza? Nós vamos analisar isso mais detalhadamente um pouquinho lá à frente. Bom, dito isto, nós vamos para mais uma frase. Olha só, eu falei que nós trabalharemos aqui, 4 orações para que fique bem claro tudo o que nós precisamos saber a respeito da regência, do fato de que na língua portuguesa algumas palavras não têm sentido completo e exigem então um complemento. Então vamos lá, a próxima oração que eu vou trabalhar é essa aqui, olha, preste atenção. Diogo ofereceu. Se eu falar apenas Diogo ofereceu, você fica satisfeito? Não, não é? Porque quem oferece, oferece algo a alguém. Muito bem. Então, Diogo ofereceu café a Moacir. Ah, beleza. Olha só, meus caros. Muita atenção aqui. Vamos lá? Acompanhe, por favor. Opa, Diogo ofereceu café a Moacir. Então, vamos lá. Olha só. Preste atenção. Quem oferece, oferece algo, oferece a alguém. Observe que o verbo oferecer, ele tem uma característica. Ele não se satisfaz com apenas um complemento. Ele exige complemento e exige que sejam 2 complementos para que ele tenha o seu sentido completo. Quem oferece, oferece algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem entrega, entrega algo a alguém. Você tem também o verbo confiar no sentido de entregar. Quem confia no sentido de entregar, confia algo a alguém. Então, alguns verbos têm essa característica de exigirem 2 complementos para que ele tenha o sentido completo. E aí, prestem bastante atenção, olha só. Então, aqui o verbo ofereceu é o nosso termo regente, certo? Só que, vejam só, ele exige 2 complementos. Então, nós temos aqui 2 termos regidos.
tá? Nós temos aqui dois termos regidos, dois complementos. Com um detalhe, quem oferece, oferece algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Tá? Quem confia no sentido de entregar, confia algo a alguém. Tá percebendo esse azinho que aparece aí? Esse a é o quê? Esse a é a preposição exigida pelo verbo. É o verbo que exige que esse complemento venha introduzido pela preposição a. Então veja só, a coisa oferecida vem sem preposição e a quem foi oferecido vem introduzido pela preposição a. Tá certo? Lembre-se disso, quem oferece, oferece algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem entrega, entrega algo a alguém. Está observando? A coisa sem preposição e a pessoa a quem foi confiada, a quem foi oferecida, a quem foi comunicado, né? Sempre introduzida pela preposição a. Essa preposição, ela é uma exigência do verbo, mas quem carrega é o termo regido, tá? Quem carrega essa preposição é o termo regido. Assim como aconteceu aqui, ó. Diogo gosta de refrigerante, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem pede a preposição é o verbo gostar, mas quem carrega essa preposição é o termo regido, que isso fica bem claro para você, tá? A preposição exigida aqui pelo verbo, ela é carregada então pelo termo regido. Então vamos lá, preste atenção. Continuando então, o termo regente aqui é o verbo ofereceu. Logo, que tipo de regência nós temos aqui? De que tipo de regência nós estamos tratando? Bom, nós estamos tratando da chamada regência verbal. Se você, Moacir, mas nós estamos falando de regência verbal e nominal, dos complementos verbais, até agora só falou da regência verbal? Sim, né? O principal que nós temos que analisar aqui realmente é a regência verbal, tá? Mas vamos lá, olha só, regência verbal. Bom, agora preste atenção então nessa última oração que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Diogo tem. Não anote nada não, só preste atenção. Quando eu falo Diogo tem, você fica satisfeito com essa oração? Não, não é? Se eu falo Diogo tem, você fala, tá, mas quem tem, tem alguma coisa. Preste atenção, não anote não, tá? Se eu falo para você, Diogo tem dinheiro, está completo esse enunciado? Sim, completou, numa boa, né? Quem tem, tem algo, tem o quê? Tem dinheiro. Beleza, então estamos satisfeitos. Resolvemos aqui, né, o enunciado. Só que eu não vou colocar que o Diogo tem dinheiro. Eu vou falar outra coisa, olha só. Eu vou falar para você que o Diogo tem medo. Medo. E aí, quando eu falo agora que o Diogo tem medo, o que você vai pensar? Olha só, se tem medo é medo de alguma coisa, não é? Ah, olha só, medo de avião. Tá? Então vamos lá, prestem atenção aqui, meus queridos. Prestem atenção. Quando eu falei Diogo tem, você não ficou satisfeito, você falou, tem o quê? Tem medo. Então esse tem aqui, que é um termo regente, ele pediu um complemento. E quem completou o sentido de tem foi medo, que virou aqui termo regido, certo? Termo regido em relação ao verbo ter, tá? Em relação ao verbo ter aqui, tem é termo regente e medo é termo regido. Ele completa o sentido de tem. Diogo tem, quem tem, tem alguma coisa. Tem o quê? Medo. Beleza, só que quando eu falei que ele tem medo, medo não tem sentido completo. Medo também pede um complemento, porque se é medo de alguma coisa. Então, medo, ao mesmo tempo que é termo regido, porque completa o sentido de tem, medo não tem sentido completo. Medo também pede um complemento. Portanto, medo é termo regente. Tá? É termo regente. Só que medo é o quê? Medo é verbo? Não. Medo é um substantivo, é um nome, o medo. Não é? O medo. Então, esse medo aqui pede um complemento e quem completa ali o sentido é de avião, que é, então, o termo regido para medo, tá? É o termo regido para medo. Muito bem. Neste caso aqui, em que o termo regente é um verbo, nós estamos tratando de regência verbal.
Agora, nesse caso aqui, o termo regente é um nome, tá? Medo aqui é nome, é substantivo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma regência nominal. Beleza? Então, o termo que está exigindo um complemento aqui agora é um nome. Bom, qual é a observação que eu quero fazer com você? Olha só, vem comigo. Aqui o termo regente é um verbo que pediu um complemento sem preposição. Aqui o termo regente é um verbo que pediu um complemento com preposição. Aqui o termo regente é um verbo que pediu dois complementos, um sem, o outro com preposição. Agora aqui nós temos um outro termo regente que é um verbo que pede complemento sem preposição. E aqui nós temos um nome, um substantivo, que pede um complemento, tá? E esse complemento vem introduzido por preposição. Vamos lá? Então, todo termo regente, quando o termo regente é um nome, preste atenção nisso. Você vai anotar essa observação aí no seu caderno. Quando o termo regente for um nome, o complemento nominal, o termo regido, sempre virá introduzido por preposição. Então, vamos lá? Tome nota aí. Quando o termo regente for um nome, o termo regido sempre virá introduzido por preposição. Então, quando nós estivermos tratando de regência nominal, tá? Em se tratando de regência nominal, o termo regido sempre virá introduzido por preposição. Quando nós estamos tratando de regência verbal, tá? Esse termo regente poderá ou não exigir a preposição. Então, o termo regido poderá ou não vir introduzido por uma preposição. Agora, quando nós estivermos tratando de regência nominal, o termo regido sempre virá introduzido por uma preposição. Então, todo nome que pede um complemento, ele pede um complemento introduzido pela preposição. Ok? Beleza? Tranquilos? Bom, então assim nós identificamos, né, o que é regência verbal e o que é regência nominal. Então, regência verbal é quando o termo que não tem sentido completo, o termo que pede o complemento, é um verbo. Então, regência verbal. Quando o termo que não tem sentido completo, o termo que pede um complemento, é um nome, aí nós temos a regência nominal. Beleza? Estamos juntos? Muito bem. E eu falei para vocês aqui que esse termo regido, vou até mudar a caneta, a cor do nosso pincel aqui. Eu falei para você que esse termo regido, né, se ele completa um verbo, ele é um complemento verbal. Se ele completa um nome, ele é um complemento nominal. Então vamos agora classificar esses termos regidos, né, quanto ao termo que ele completa. Então vamos lá, olha só. Na primeira oração aqui, nós temos o termo regido Maria. Maria está completando o quê? Está completando o verbo amar. Portanto, esse termo regido aqui, ele é um complemento verbal. Certo? Um complemento verbal. Muito bem. Aqui, Diogo gosta de refrigerante. O termo de refrigerante, o termo regido, está completando gosta. Gosta é verbo. Portanto, esse termo regido aqui também é um complemento verbal. Tá? Agora, olha só, nós temos aqui dois termos regidos. E ambos estão completando o quê? Ambos estão completando o sentido do verbo ofereceu. Logo, então, ambos aqui são o quê? Ó, complemento verbal. E aqui também eu tenho um complemento verbal. Certinho? Beleza? Bom, agora olha só. Aqui eu tenho tem, verbo ter. E aqui o termo regido medo. Né? Medo completando o sentido. Então aqui eu tenho um complemento verbal. Tá? Complemento verbal. Agora preste atenção. Preste atenção. De avião está completando o sentido de medo. Medo é nome, medo é substantivo. Portanto, aqui nós temos um complemento nominal. Tá? Então temos aqui o complemento nominal. Beleza? Olha só, preste atenção então. Mas, Moacir, aqui eu tenho um complemento com preposição, que é um complemento verbal. Aqui eu tenho um complemento com preposição, que é um complemento nominal. Eu não vou confundir isso? Claro que não. Tá? Observe que o termo regente é um verbo, o verbo gostar. Aqui o termo regente é um nome.
Então vamos lá a uma possível questãozinha da nossa prova. Vamos imaginar que lá na sua prova você tenha um texto que está falando sobre a vida do Diogo, certo? E lá numa determinada linha do texto traga lá que o Diogo gosta de refrigerante, tá? E num outro ponto do texto, numa outra parte do texto, fala que o Diogo tem medo de avião. Uma possível questão para a nossa prova seria o seguinte, né? Olha só, a banca pode formular, por exemplo, algum enunciado de forma tal que diga para você o seguinte, na linha 10 do texto, na linha 10 no período, né? Diogo gosta de refrigerante, o termo em destaque, ó, né? O termo em destaque de refrigerante, aí destaca isso para você, desempenha a mesma função sintática do termo de avião no período Diogo tem medo de avião. Olha só, se ela perguntou para você a mesma função, tá? Vai ficar atento, tá falando o quê? Tá falando de análise sintática. E a mesma função? Não. Aqui, de refrigerante está completando um verbo. E aqui, de avião está completando um nome. Então, são funções sintáticas distintas. Essa é uma possível questão para a prova. Ou ainda, né, uma outra possível questão é justamente ela te dar esse período, o Diogo gosta de refrigerante, e simplesmente perguntar para você qual é a função, né, do termo de refrigerante nesta oração. Então, neste caso, a função dele é o quê? É ser um complemento verbal, está completando o sentido de um verbo. Ou ainda, perguntar para você qual é a função, né, aqui do termo de avião no enunciado Diogo tem medo de avião, tá? E ela é o quê? Desempenha a função de complemento nominal. Só que tem um detalhezinho ainda. Olha só, o complemento verbal, ele recebe um apelido, tá? Qual é o apelido desse complemento verbal? O complemento verbal, ele recebe um apelido que ele passa a se chamar objeto. Ah, eu tinha falado disso para você no blog anterior, lembra? Do objeto que eu explicaria agora? Então preste atenção. Então todo complemento verbal, ele recebe esse apelido, ele passa a se chamar de objeto. Então ouviu falar em objeto, nós estamos falando de um complemento verbal. Então aqui eu tenho objeto, aqui eu tenho objeto, aqui eu tenho objeto, certo? Aqui eu tenho objeto, certinho? Aqui eu tenho objeto. E aqui? Não, aqui não. Aqui é complemento nominal, continua a ser chamado de complemento nominal, não tem nenhum outro apelido. Nós só chamaremos de objeto aquilo que está completando o sentido de um verbo, ok? Somente aquilo que está completando o sentido de um verbo será chamado de objeto. Agora, esse objeto, ele pode ainda receber uma outra classificação quanto à maneira como ele se liga ao seu termo regente. Meus caros, isso aqui é muito importante para que você entenda o próximo tópico que nós vamos trabalhar. Olha só, vamos lá, preste atenção aqui. Esse objeto, né, nós vamos analisá-lo quanto à maneira como ele se liga ao seu termo regente. E um objeto ele pode se ligar diretamente ao seu termo regente. O que significa se ligar diretamente? Quando não há o auxílio de uma preposição. Então ele vem ligado diretamente ao seu termo regente. Ou ele pode se ligar indiretamente ao seu termo regente através de uma preposição. Então nós vamos classificar esse objeto quanto à maneira como ele se liga ao seu termo regente. Então, muita atenção aqui, preste atenção nesse primeiro enunciado. José ama Maria. Né? Quando eu falo José ama Maria, quem ama, ama alguém. Pediu preposição? Não pediu. Então como é que eu vou classificar esse objeto, Maria, sabendo que ela se liga diretamente ao termo regente sem auxílio de preposição? Exatamente, é isso mesmo. Então aqui nós temos um objeto direto. Então quando eu falo de um objeto direto, nada mais é do que aquilo que está completando o sentido de um verbo e se liga a ele diretamente sem o auxílio de preposição, ok? Apenas isso, o objeto direto é apenas um complemento de um verbo que se liga a ele sem o auxílio de preposição. Muito bem, continuando aqui. Diogo gosta de refrigerante. Vamos lá, quem gosta, gosta de alguma coisa. Apareceu aqui a preposição, não apareceu? Então, esse complemento verbal está ligado diretamente ao seu termo regente? Não, ele está ligado indiretamente ao seu termo regente através da preposição de. Logo, esse objeto é um objeto indireto.
tá? Então, o que é um objeto indireto? É aquilo que está completando o sentido de um verbo, mas liga-se a ele indiretamente através de uma preposição, tá certo? Liga-se a ele indiretamente através de uma preposição. E aí, se você tiver uma dúvida em relação às preposições, abra aí a sua gramática e dê uma pesquisada rapidinho a respeito aí das chamadas preposições essenciais, tá ok? Para que você não tenha dúvida do que é a preposição, essa palavra que tem a função, então, de ligar termos, estabelecendo entre eles uma relação de sentido. É essa a função da preposição, tá? Ligar termos, estabelecendo entre eles aí uma melhor, um sentido, né? Uma melhor eufonia, um som aí, um bom som para essa pronúncia. Muito bem, continuando aqui. Nós temos aqui mais dois objetos. Olha só, como é que eu vou classificar esse objeto, sabendo que ele se liga diretamente ao seu termo regente, sem o auxílio de preposição? Então, esse aqui é um chamado objeto direto. Agora, olha só, como é que eu vou classificar esse segundo objeto, sabendo que ele se liga indiretamente ao seu termo regente, através da preposição a? Ora, então, esse objeto é um objeto indireto. Certinho? Objeto indireto. Muito bem, agora olha só, para fecharmos aqui, temos mais um objeto aqui, não é? Mais um objeto. Como é que eu vou classificar esse objeto sabendo que ele se liga diretamente, né, ao seu termo regente sem auxílio de preposição? Quem tem algo, tem o quê? Medo. Então não pediu preposição, aqui nós temos mais uma vez um objeto direto. E como é que eu vou classificar aqui sabendo que de avião está introduzido pela preposição? Não. Olha só, aqui nós estamos tratando de complemento nominal. Então, quem recebe esse apelido de objeto é apenas o complemento verbal. O complemento nominal continuará a ser chamado de complemento nominal. Beleza? Tranquilo? Não vai receber aí nenhum apelido. Certinho? Bom, outra possível questão lá para a nossa prova é o seguinte. Preste atenção. Aqui nós estamos falando tudo de quê? Termos regentes, né, que são verbos. Ora, termo regente são verbos, pede um complemento verbal. Aí vem a questão, meu caro, eu posso substituir um complemento verbal por outro, já que tudo está completando aqui um sentido de um verbo? Não. Por que você não pode substituir um por outro? Preste atenção. Aqui, esse termo regido completa o sentido do verbo amar, que pede o complemento sem preposição. Aqui, o termo regido completa o sentido do verbo gostar, que pede o complemento introduzido pela preposição de. O que acontece? A preposição, aqui nesse caso, ela faz parte do termo regido. Veja bem, ela é uma exigência do verbo, é o verbo quem exige, mas a preposição ela é carregada pelo termo regido. Então eu não posso substituir um termo regido aqui por outro, mesmo sendo complementos verbais. Mas aqui é um complemento para um verbo que não pede preposição, e aqui é o complemento para um verbo que pede o que é regido, né? Rege aí uma preposição de. Então eu não posso fazer o intercambiamento, tá? Intercambiar aqui esses complementos verbais, justamente porque eu tenho verbos com regências distintas, né? Um pede complemento ligado a ele diretamente, sem preposição, o outro pede o complemento ligado a ele indiretamente através da preposição. Ok? Beleza? Então, quando você ouviu falar em objeto, lembre-se, é só isso. O objeto é o complemento de um verbo. É um verbo que não tem sentido completo, ele exige um complemento. E esse complemento, então, recebe um apelido, que é objeto. Se esse complemento está ligado diretamente ao verbo, sem auxílio de preposição, objeto direto. Se esse objeto está ligado indiretamente ao verbo com auxílio de preposição, observe, entre o verbo e o seu complemento existe uma preposição, então ele é um objeto indireto. Tá ok? Beleza? E assim vai ficar tudo claro. Bom, para fecharmos aqui então, né, para você entender isso de uma forma bem tranquila, nós estamos falando então da regência verbal e regência nominal, e a regência verbal é justamente o fato de que alguns verbos não têm sentido completo, e esses verbos então, transitam atrás de um complemento. Olha aí, transitam. Então eu vou trabalhar com vocês agora essa ideia de transitividade do verbo, tá ok? Essa ideia de transitividade. Então veja só. Quando eu falei aqui, José ama, essa oração não ficou com sentido completo, porque quem ama, ama alguém. O verbo amar
pede um complemento. Então nós podemos falar que esse, deixa eu colocar aqui em vermelho agora. Olha só. Nós podemos falar aqui que o verbo amar, tá? É um verbo transitivo, tá? Ou seja, é um verbo que transita, ele não tem sentido completo, ele pede o complemento. Então lembre-se disso. Todo verbo que pede complemento, ele é um verbo transitivo. Beleza, só que eu não vou parar por aqui. Esse verbo, ele também pode ser classificado como a maneira como ele se liga com o seu complemento. E observe bem, o que é essa maneira? É se ele se liga diretamente, sem auxílio de preposição, ou se ele se liga indiretamente com auxílio de preposição. Então eu vou classificar esse verbo quanto à transitividade dele desta forma. Observe bem, como é que eu classifico esse verbo sabendo que ele se liga diretamente ao seu termo regido, sem auxílio de preposição? Logo, então é um verbo transitivo direto. E aqui o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então o verbo gostar não tem sentido completo. Ele também é um verbo transitivo. Só que diferente do verbo amar, o verbo gostar, ele perde um complemento introduzido pela preposição de, certo? Então como é que eu classifico esse verbo sabendo que ele exige um complemento e exige que esse complemento ligue-se a ele indiretamente através da preposição de? Logo, ele é um verbo transitivo indireto. Beleza? Um verbo transitivo indireto. Tá aí. Então, olha só que legal, né? Essa noção de transitividade do verbo. O que é um verbo transitivo? Falou para você num verbo transitivo direto. Você só vai lembrar isso, né? Verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento e pede que esse complemento ligue-se a ele diretamente sem preposição. Já um verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede um complemento e pede que esse complemento ligue-se a ele indiretamente através de alguma preposição. Muito bem, continuando aqui, olha só. Diogo ofereceu café a Moacir. Bom, nesse caso, quem oferece, oferece algo a alguém. O verbo oferecer aqui, ele pediu dois complementos, não é? Um ligado a ele diretamente sem auxílio de preposição e o outro ligado a ele indiretamente através da preposição a. Então, nesse caso, nós temos um verbo que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, falou para você em verbo transitivo direto e indireto, você vai lembrar o quê? Você vai se lembrar daquele verbo que exige dois complementos, que ele não se satisfaz com apenas um complemento. E um ligar-se a ele diretamente através, sem a exigência, sem a preposição, e o outro, né, irá ligar-se a ele com a preposição a. Beleza? Então, nós temos aí um verbo transitivo direto e indireto. E por fim aqui, o verbo ter, né? Quem tem, tem algo, não é isso? Então, o verbo ter aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Pede um complemento, mas pede um complemento ligado a ele diretamente sem o auxílio de preposição. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, olha só. Assim, nós temos aqui todo o resumo, né, do que você precisa realmente saber a respeito do tópico de regência. Tá certo? O fato de que verbos ou nomes que não têm sentido completo e exigem, então, um complemento, tá? A isso aí nós damos o nome, então, de regência verbal ou regência nominal. Se o termo que pede o complemento é um verbo, estamos tratando de regência verbal. Se o termo que pede o complemento é um nome, estamos tratando de regência nominal. Lembrando que todo complemento nominal deverá vir introduzido por preposição. Todo complemento verbal, né? O complemento verbal, ele poderá ou não. O verbo é quem vai exigir aí ou não essa preposição. Beleza? Bom, abordamos aqui as situações em que você tem os chamados verbos transitivos. Mas agora, só para esclarecer aqui, nós temos os chamados verbos também intransitivos. Né? O que são verbos intransitivos? Eu já havia adiantado para você agora há pouco. Verbos intransitivos são verbos o quê? Verbos que não pedem complemento. Então, se eu falo para você aqui, olha só, o Zé que ama ali a Maria, eu falo para você que o José morreu. Observe bem, se eu falo que o José morreu, eu preciso falar mais alguma coisa para que você entenda o que aconteceu com o Zé? Não, né? O José morreu. Eu posso falar que ele morreu ontem, eu posso falar que ele morreu de fome, eu posso falar que ele morreu de dengue, eu posso falar que ele morreu em São Paulo, eu posso falar o que for. Mas eu não preciso desses outros termos para que você entenda o que aconteceu com o Zé. Portanto,
O verbo aqui morrer, ele é um verbo intransitivo. Ele é um verbo intransitivo, é um verbo que não pede complemento. O que eu posso fazer em relação a esse verbo? O que eu posso fazer em relação a esse verbo é apenas indicar algumas circunstâncias, tá? Então, se eu falo aqui, olha só, se eu falo que o Zé morreu ontem, preste atenção. Se eu falo que ele morreu ontem, eu preciso falar que ele morreu ontem para que você entenda que ele morreu? Não, mas eu estou indicando uma circunstância para esse verbo, não é complemento, é uma circunstância. Meus caros, quem indica circunstância para o verbo é o adjunto adverbial, é o advérbio, tá ok? Nós falamos disso lá no bloco passado. O advérbio, ele só desempenha uma função sintática, é o adjunto adverbial. Neste caso aqui, ó, José morreu ontem, está referindo-se a tempo, não é isso? Então aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo, tá? Indicando quando esse João morreu, o Zé morreu. Porém, eu não preciso falar que foi ontem para que você entenda que ele morreu. Isso aqui, então, não é complemento para o verbo. Isso aqui apenas indica uma circunstância para o verbo. Então, os adjuntos adverbiais fazem isso, indicam circunstâncias para o verbo. Eu poderia falar aqui que o José morreu em São Paulo. Olha só. Em São Paulo. Eu preciso falar que ele morreu em São Paulo para que você entenda que ele morreu? Não, mas isso aqui amplia o nosso entendimento, não é? Acerca da morte do José. Então, quando eu falo que o José morreu em São Paulo, eu estou falando o quê? O local, estou indicando o local. Então, eu tenho um adjunto adverbial de lugar aqui para indicar essa circunstância da morte dele, que foi onde ele morreu. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho certeza que agora ficou claro para você essa ideia de transitividade do verbo e também o que é um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não pede complemento. E para esse verbo que não pede complemento, o que nós podemos fazer é apenas indicar circunstâncias para ele, ou seja, vamos ter ali ao lado dele adjuntos adverbiais indicando essas circunstâncias. Tranquilo? Tamo junto aí? Vamos para o nosso próximo bloco, tá? Em que nós discutiremos aqui regência da língua portuguesa. Ok? Tamo junto? Antes disso, na verdade, antes de discutirmos regência, eu vou trazer no próximo bloco para vocês alguns exemplos de regência verbal e aí sim, na sequência, nós trabalharemos então a questão do acento indicativo de crase. Beleza, meus caros? Tamo junto aí, vamos nessa. Até o próximo bloco.